Fala galera, tudo tranquilo? Prof. Gil na área do canal História Agora. Vamos agora tirar todas as suas dúvidas sobre a crise de 1929. Antes da gente partir diretamente para a crise de 29, é muito importante a gente entender o contexto da época, né? Esse contexto está ligado ao pós-Primeira Guerra Mundial. Lembre-se que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. E depois da Primeira Guerra Mundial, quem eclodiu como uma grande potência econômica foi quem? Os Estados Unidos da América. Por quê? O papel americano foi basicamente financiar a guerra. Apesar dos americanos terem entrado no conflito, não houve guerra em solo americano. Então os americanos eles vendiam armamentos, mantimentos, principalmente para a Inglaterra. Resultado final, a Europa estava totalmente arrasada, né, com o fim do conflito, até porque o palco da Primeira Guerra Mundial foi a Europa, e os americanos eles o quê? Emergiram com uma grande potência econômica. A produção industrial estava bombando, a produção agrícola estava bombando. E a partir dessa euforia de consumo, surgiu a ideia do American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, o modo de vida americano. E qual vai ser esse modo de vida americano, Gil? É uma sociedade de consumo. Por quê? Porque a produção industrial está bombando, a produção agrícola também está bombando nos Estados Unidos. Só que ligado a isso, nós vamos ter uma lei americana, que ela foi de 1919 até 1933, que era a Lei Seca. O consumo e a venda de bebida alcoólica foi proibido nos Estados Unidos. Quando o governo americano decretou essa lei, ele acreditava que a bebedeira gerava a baixa produtividade do trabalhador. Só que na verdade era o contrário, né? Como o trabalhador ele estava em péssimas condições, ele afogava suas mágoas na bebedeira. Então eles achavam que iam resolver um problema criando essa lei seca, mas na verdade criaram um outro problema. Por quê? Começou a surgir gangues que estavam traficando bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Vai ser nesse contexto aqui que surge a figura de uma pessoa muito conhecida que é Al Capone. Al Capone foi um dos maiores contrabandistas que nós tivemos nos Estados Unidos durante esse contexto da lei seca nos Estados Unidos. Então perceba esse contexto como é importante, né? O pós-Primeira Guerra Mundial, nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava arrasada economicamente, os americanos estão com sua produção industrial, agrícola bombando, surge a ideia do American Way of Life, ou seja, a sociedade de consumo americana. Ligada a isso, nós vamos ter a lei americana, a lei seca dos Estados Unidos, de 1919 até 1933, beleza? Vamos seguindo. Nós temos aqui, meu povo, olha só algumas imagens interessantes que mostram essa lógica do American Way of Life, né? Você vai ter aqui, né, uma família bem tradicional, chamada família nuclear no conceito da sociologia. Você vai ter, né, um casal com crianças, os avós, e assistindo a televisão, né? Compraram a televisão, estão consumindo os produtos americanos. Nós temos aqui outra imagem que representa a ideia do American Way of Life, né? E perceba o que está por trás disso, que é justamente a ideia de uma sociedade muito conservadora, né? Essa ideia da família tradicional, a família nuclear, né? Homem com mulher e os filhos. Essa é uma mulher aqui cozinhando com salto alto, né? Você mostrando essa ideia, reforça também até certo ponto um certo racismo, né? Porque você não vai ver figuras negras nessa ideia do American Way of Life. Perceba que aquela família tradicional é aquela família branca. Então é importante você também fazer essa crítica em relação a essa ideia do American Way of Life, beleza? Vamos seguindo. Nós temos aqui as causas da crise de 29, que você também pode chamar de Grande Depressão. O que é que vai gerar essa crise de 29? A recuperação econômica da Europa, porque a Europa era o mercado consumidor dos Estados Unidos, né? Agora que a Europa ela está se recuperando, ela vai focar na sua indústria local, vai focar no seu mercado nacional. Nós temos aqui a superprodução americana e a diminuição de consumo. Isso aqui vai ser um detalhe muito importante, beleza? A crise de 29, ela foi a crise do excesso e não da escassez. Nunca esqueça isso que eu estou dizendo. Repita comigo, beleza? A crise de 29 foi a crise do excesso e não da escassez. Excesso de quê? Excesso de produção. Produção industrial e produção agrícola. Você sabe que existe uma lógica no mercado que é muito simples, né? Se tem muito produto no mercado e não tem consumo, esse produto ele entra em crise. E vai ser justamente isso que vai gerar a crise de 1929. Aí você pode perguntar, Gil, por que não existia um controle, então, da produção? Não existia esse controle de produção porque o modelo econômico americano é o liberalismo. E no liberalismo, o Estado ele não interfere na economia. A lógica econômica do liberalismo é o quê? É o livre mercado, é a livre concorrência. Então nunca esqueça disso, beleza? O que vai gerar a crise de 29 vai ser a superprodução americana
e um baixo consumo. Vai ter muito produto no mercado e não tem quem compre, por isso que nós vamos ter aí um avalanche da crise. E uma das consequências muito marcantes da crise de 29, além da inflação e da desvalorização da moeda, foi filas de desempregos. Vamos seguindo aqui. Nós temos, olha só, o marco, né, digamos assim, da crise de 29 foi a quebra da Bolsa de Valores de Wall Street, 24 de outubro de 1929, chamada de a Quinta-feira Negra. A Bolsa de Valores ela quebrou, as ações despencaram, houve uma falência generalizada nos Estados Unidos. Aqui nós temos algumas imagens interessantes, né? Que aqui você tem o paradoxo do American Way of Life, né? Nós temos aqui a famosa família nuclear, né? Um casal com as crianças e um cachorrinho chamado Spike, né? Muito coisa de filme de sessão da tarde. E você vai ter o contraste, que é o quê? A fila de desempregados. Ou seja, você vai ter uma ideia de uma sociedade de consumo, muita gente está comprando, a produção está bombando, só que chega um momento que a produção ela supera o quê? O consumo. Estoura a crise, as ações elas são desvalorizadas, a Bolsa de Valores quebrou, bancos faliram, empresas faliram e muita gente agora está desempregada. Nós temos aqui uma imagem muito interessante que representa, né, a crise de 29, né? Um povo abraçando o mundo, ou seja, esse povo representa a crise, né? Ou seja, uma crise global. Porque a crise ela começou nos Estados Unidos, mas ela afetou todo o mundo capitalista. Então essa crise ela chegou na Europa, chegou, né, na Alemanha. A Alemanha foi muito afetada com a crise de 29. Chega aqui ao Brasil também a crise de 29, beleza? Inclusive, a crise de 29 vai ser um dos ganchos, né, que a gente tem para entender depois a eclosão do nazifascismo na Europa, que vai ser uma próxima aula nossa, ok? Então, galera, eu tenho aqui algumas imagens para vocês, só para a gente perceber o que foi esse processo inflacionário que depois vai estourar na crise de 29. Aqui nós temos uma moeda alemã. Você fala, Gil, mas a crise não foi nos Estados Unidos? Começou lá, né? Mas ela afetou o mundo capitalista. A Alemanha ela foi muito afetada com a crise de 29. Ó, nós temos aqui uma moeda alemã que em 1919 custa 170. Quando chega em 1923, essa moeda alemã está custando o quê? 87 mil, milhão, bilhão, trilhão. Ou seja, quanto mais zeros você tem na moeda, uma maneira bem básica de explicar, maior é o processo inflacionário. Isso aqui apenas em 1923. Lembrando que a crise ela estourou em 1929, então a inflação foi muito maior. Só para vocês terem noção do que foi o impacto da crise de 29. Aqui nós temos outra imagem. Né, que representa uma mulher que está usando dinheiro como lenha para fazer comida. Só para você perceber como o dinheiro não tinha valor nenhum. Aqui do nosso lado nós temos, né, a população varrendo o dinheiro que está no chão, porque a moeda perdeu totalmente seu valor, que foi um dos grandes efeitos da crise de 29, a inflação e a desvalorização da moeda. Aqui nós temos essa imagem bem interessante. Nós temos um carro. Esse carro, o proprietário tirou o motor do carro e colocou 2 cavalos para puxar, porque não tinha dinheiro para comprar gasolina. E nós temos aqui o lado paradoxal, a crise e a União Soviética. Perceba que em 1929, né, quem está governando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é Stalin. E na época, a produção industrial estava bombando na União Soviética por meio dos planos quinquenais. Então, enquanto que o mundo capitalista estava em crise, a União Soviética estava bombando com os planos quinquenais. Obviamente, Stalin vai se aproveitar disso para enaltecer o socialismo soviético e falar mal do capitalismo, né? Aquela ideia, olha, tá vendo? O capitalismo é ruim porque está em crise. E o socialismo é bom porque nós estamos em ascensão com os planos quinquenais. A crise, ela também chegou ao Brasil. Lembre-se que o carro-chefe da economia brasileira era a exportação do café. E quem comprava muito café do Brasil eram os Estados Unidos da América. Já que os americanos estão em crise, então isso também afetou a compra do nosso café. Então ocorreu no Brasil o quê? Uma superprodução do café e um baixo consumo. A gente já sabe, né, qual é a matemática disso, né? Muito produto no mercado e baixo consumo, ocorreu a crise do café brasileiro. Perceba que um ano depois, Getúlio Vargas ele assumiu a presidência do Brasil, né, por meio da Revolução de 1930. E a reação de Vargas frente à crise do café foi queimar o nosso café excedente. Você quer mais detalhes disso? Vá na nossa playlist de Era Vargas, que tem lá uma aulinha especial para você, lá do governo provisório de Vargas, que a gente explica essa lógica do café brasileiro e a crise de 1929, ok? Vamos seguindo. E agora nós temos a recuperação econômica dos Estados Unidos com o New Deal. O New Deal
ele teve, né, ou seja, o novo acordo, ele foi influenciado por um economista chamado John Maynard Keynes, por isso a ideia do keynesianismo. Sempre que você se deparar com esse conceito de keynesianismo, você lembre, intervenção do Estado na economia. Então aqui já vai ser uma posição diferente. Enquanto que a política econômica americana tradicional era o liberalismo, e aí o liberalismo gerou a crise de 29, então o Estado agora ele passou a interferir na economia. Então o keynesianismo, né, e a ideia do New Deal foi a política de intervenção do Estado na economia pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. A partir dessa intervenção estatal, o governo fez investimentos em obras públicas para gerar emprego para a população. Lembre-se que uma das consequências da crise de 29 foi o desemprego, e o Estado americano ainda passou a controlar os preços e a produção industrial. Mas tome cuidado, vocês não pensem que por causa disso aqui, o governo americano virou um governo agora de intervenção do Estado na economia. Essa intervenção foi temporária. Depois que a crise de 29 ela foi revertida, voltou ao modelo tradicional americano do liberalismo, que vai dar origem depois ao neoliberalismo. Então é isso, galera. Já sabe, né? Gostou da nossa aula? Curte, compartilha, comenta, se inscreve e ativa o nosso sininho. Valeu!